De novo, dando sequência aqui aos painéis do Big Festival 2018, o maior festival de games independentes da América Latina. Agora a gente vai para o Google Day, construindo um negócio de jogos a longo prazo com Google Ads. A gente vai saber como os anúncios de vídeos nativos, DTA, AdMob podem ajudá-los a apresentar uma experiência engajadora na qual o usuário também sairá ganhando, além de compartilhar também melhores práticas e estratégias fora da caixa para monetização híbrida, proporcionando uma melhor experiência para todos os públicos. Então peço que vocês recebam com aplausos Rogers Reicher do Google. Lembrando que você pode mandar perguntas pelo aplicativo do Big Festival, que ele tenta responder depois, se der tempo aqui, se não, posteriormente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Faz um bom tempo que eu não uso esse óculos mais. Eu já vou passar para o próximo slide aqui. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Já é o terceiro ano consecutivo que eu venho até o Big para contar sobre as soluções que o Google tem de monetização, as soluções que a gente oferece para vocês, para que vocês possam rentabilizar os produtos de vocês, com foco em publicidade, porém sempre com um modelo de negócio que se adapte ao produto de vocês. Tem várias carinhas aí que eu estou vendo que já estão aqui também, assim como eu, desde cedo, ainda não almoçaram, então um obrigado especial. Eu vou me esforçar para valer bastante o tempo de vocês. A gente vai falar por em torno de 40 minutos aqui, e eu espero que, pelo final, vocês tenham uma base bastante legal de modelos de negócio, como utilizar um produto de publicidade junto com compras no aplicativo e tudo mais, para que vocês consigam deslanchar o produto de vocês. No meu dia a dia, eu trabalho especialmente com um produto chamado AdMob, que é, eu já chego naquele lá, viu? Que é um produto principal do Google para que vocês consigam rentabilizar os apps de vocês. Alguns de vocês que eu estou vendo aqui já trabalham conosco, vários outros estão aí por fora, estão inclusive expondo os produtos deles. Eu não vou citar ninguém hoje, mas é muito legal vê-los aqui e é muito legal saber que no primeiro ano que eu estava aqui no Big, nem todos já conseguiam rentabilizar legal. E hoje está dando muito certo. Então eu, Rogers, trago para vocês uma historinha também, que é a minha historinha dentro de games. Eu sou um gamer também. Eu comecei jogando nesse cara aqui, que chama Super Game, que é uma cópia de um Atari. Então, ali tinha Enduro, tinha Pitfall, e eu espero que vocês tenham pelo menos ouvido falar dessas coisas, um controle esquisito, assim, ó, que não funcionava direito, e foi lá que tudo começou. E eu fiquei um bom tempo nisso, ali por 97, 98, quando eu fui lá para o PlayStation 1. E esse cara foi meu companheiro por muitos anos, especialmente no Crash Bash. Espero também muito que vocês conheçam, saibam o que é isso, que é muito bacana. Depois, eu entrei na PC Master Race, que obviamente é muito superior a consoles, brincadeira, e fiquei lá por muito tempo. Esperava chegar o sábado de tarde para ir na internet de escada, né, ficar jogando Tibia até domingo de madrugada também. Depois jogava FPS, CSGO e tudo mais, e isso se prossegue até hoje. Porém, quando deu ali por 2013, mais ou menos, foi quando entrou o smartphone na minha vida, né? Então, jogava por, quem sabe, 1 hora por dia, geralmente uma coisinha até um pouco mais casual, mais tranquila. Depois continuei com jogos um pouquinho mais hardcore, e hoje, com facilidade, eu passo umas 2 horas por dia jogando no celular. E eu faço parte de uma maioria, que eu quero trazer para vocês hoje dados muito interessantes dessa empresa que chama Newzoo. Eles são referência mundialmente falando em pesquisas na área de games, tá? E a gente consegue ver que, finalmente, demorou, mas aconteceu, 51% da receita gerada no mundo com games vem de mobile. A gente já está falando em mais receita vindo para games hoje do que a gente tem na indústria de entretenimento como filmes, pessoal. E a gente vê que, eu trouxe aqui, claro, o do ano passado, para a gente ver como que estava no ano passado, porque no ano passado eu fiz essa comparação com 2016 também, e a gente viu que o mercado já vinha crescendo absurdamente. Está com um pouquinho de dificuldade de passar o slide, peço paciência para vocês aí. Então, no ano passado, a gente já tinha uma supremacia interessante de receita no mobile, e agora a gente vê que isso está ainda melhor. A gente vê que houve um crescimento, sim, em PC e em console também, mas hoje a receita de mobile já ultrapassou esses outros dois. E não é difícil de entender por que isso acontece, pessoal, porque a gente tem um carinha como esses aqui no bolso da gente, com uma mobilidade absurda, absurda mesmo, com a capacidade de processamento, tanto de processamento normal, como gráfico, como memória, e tudo que a gente precisa para conseguir rodar um game de altíssimo padrão, como eu tenho certeza que vocês já sabem que hoje é completamente possível. Por causa disso, é completamente acessível para todo mundo, muito mais que outras plataformas, e é por isso que
Sou feliz em dizer que no primeiro ano que a gente estava aqui, até agora, a gente já dobrou a nossa equipe aqui do Google para acompanhar desenvolvedores como vocês, porque justamente esse mercado segue crescendo e a gente espera que continue crescendo ainda. Trago para vocês, então, a missão do nosso produto principal, que chama Edmob, Edmob by Google. Devia ter colocado o ícone só, igual o pessoal fez antes, para ver se vocês já conheciam o produto. Alguém já ouviu falar desse cara? Mais do que eu estava esperando até, que maravilha. O Edmob, pessoal, ele tenta trazer a melhor experiência possível para um usuário enquanto entregar alta performance em anúncios, tá? E hoje eu vou tentar mostrar para vocês em 3 etapas como a gente faz para conseguir chegar nesse resultado de uma forma que a gente tenha sucesso mesmo. E não utilizar um anúncio para estragar a experiência de ninguém, mas sim para conseguir tornar o produto de vocês viável. Um primeiro dado que eu trago, que é muito interessante, é esse. 95% dos aplicativos que utilizam Edmob são globais. Uau, é muita coisa, né? Mas não é difícil de entender por quê. A primeira delas é uma questão das barreiras, né? Um aplicativo, um software, não tem barreiras físicas. Ele é uma coisa que eu posso conversar com alguém em qualquer lugar do mundo e sugerir, ele vai na loja e ele baixa um aplicativo enquanto ele está no Uber, indo para algum lugar. É muito fácil. Não dá para fazer isso com quase nada nessa vida. Então, pensando num produto, pensa-se já num approach global. Pensa-se em atingir todo mundo. E os clientes que trabalham comigo e com os meus colegas que estão aqui hoje, eles têm esse approach. Sugiro sempre que vocês tenham esse approach também. E também existe uma outra razão muito importante para a gente utilizar publicidade em muitos lugares do mundo. Porque existe uma disparidade muito grande em questão de poder aquisitivo também. Então, quando eu estou falando em poder aquisitivo muito alto, em países que a gente chama muitas vezes de Tier 1, como Estados Unidos, Japão, a gente tem países como o Brasil, como a Índia e como a Indonésia, que estão cheios de gente louco para poder utilizar um produto e não pode comprar. 1%, no máximo, dos aplicativos na loja são pagos já na entrada. Então, isso já está desaparecendo. E a gente tem que, dentro de um aplicativo, de um jogo, de 1 a 2% das pessoas vão converter alguma coisa. Então, para que as pessoas possam não simplesmente consumir recursos de vocês em servidor, em distribuição e tudo mais, gerar receita também, a publicidade vem para resolver esse problema de uma forma bem elegante. Trago mais alguns dados de mercado, que são dados que muitas vezes podem ser óbvios para vocês e muitas vezes não. O primeiro é, pessoas que jogam em celular, 8 a cada 10 joga pelo menos uma vez por dia. Isso é muita coisa, é muito engajamento. É um público que, como eu falei, está aqui no bolso, cara. Se eu estiver sentado aí depois no intervalo, eu posso jogar um Clash Royale rapidinho, tranquilo. Então, isso traz para a gente um público muito engajado que vale a pena adquirir e ter comigo, de forma que outras plataformas não são tão incríveis assim. E mais da metade dos jogadores de mobile hoje já são mulheres, que é um dado que muitas empresas não levam em consideração. E ainda por ter, geralmente, muitos funcionários homens trabalhando, acabam esquecendo de trazer para o desenvolvimento aspectos femininos interessantes, como pelo menos um personagem de mulheres, para que elas possam interagir também se sentindo representadas assim como os homens. Isso já é muito importante hoje em dia. E a gente tem esse último dado, as pessoas duvidam de mim, mas tem estudos para mostrar, tá? Quase metade das pessoas tem mais de 35 anos. A gente viu antes daquela senhora que joga Angry Birds. Isso não é uma exceção, necessariamente. Eu trabalho com parceiros que têm um público 70%, 80%, que é maior até do que 40, 45 anos. Então, é um público que é muito importante para nós também. É legal levar em consideração que nós não estamos falando só de público jovem quando estamos desenvolvendo um produto. A gente vai passar, então, pessoal, nesses 3 níveis hoje, tá? Esse personagem aí vai vir com a gente durante a apresentação inteira. A gente vai começar no primeiro momento, que é escolher o modelo de negócios que é melhor para nós. Eu já dei umas dicas aqui de como que eu sugiro que ele seja, mas a gente vai ver em mais detalhes. A gente tem que, os modelos de negócio principais que a gente pode optar quando a gente desenvolve um game são esses 4 aqui, tá? Existem outros, existem variações e sombreamentos, mas esses 4 são os principais. Então, o primeiro deles é, o aplicativo é pago. Esse é aquele cara que é menos de 1% que eu comentei com vocês, que é, não existe experiência no aplicativo sem uma compra. Existe um voto de confiança antes de tudo acontecer. E muitos desenvolvem nesse padrão, especialmente se nós estivermos falando, inclusive, do âmbito de fora de mobile, né? Você vai numa loja, você compra e você joga. Então, para isso é muito importante, se você quiser ter sucesso,
que as pessoas conheçam do que se trata o seu produto, que elas sabem o que você tem a oferecer, porque senão é muito difícil que eles vão te dar esse voto de confiança desde o começo. A gente tem, então, o freemium. Freemium é aquele jogo que a gente baixa, tem acesso a uma cidade, mas depois qualquer outra ilha que eu quiser viajar, eu tenho que comprar. Então, eu vou desbloqueando funcionalidades, e isso também é possível. Eu vejo isso até como uma subdivisão das compras no aplicativo. E para compras no aplicativo, vocês vão me ouvir falando hoje de microtransações, IAP, Net Purchase, é tudo a mesma coisa, tá? Vocês me perdoem a incoerência em alguns slides aí. As compras dentro do aplicativo geralmente significa que vai existir uma lojinha. Nessa lojinha eu vou vender itens, bens virtuais para os meus usuários, meus gamers. Eles vão conseguir comprar vidinhas, itens, coisas estéticas. E esse é um modelo de bastante sucesso, que traz bastante receita. O último deles é a publicidade. A publicidade é o modelo no qual se baseia principalmente os produtos do Google, como o AdMob, que é você tirar proveito de uma questão muito importante que é: quando vocês desenvolvem um jogo, vocês são um canal premium entre anunciantes que querem atingir alguém e as pessoas que estão no app de vocês. Então, no momento que eu sei que tipo de aplicativo essa pessoa gosta, quais são os hábitos dela, que é aí que entra a inteligência do Google, eu consigo fazer com que alguém tenha interesse em pagar para vocês para atingir alguém no app de vocês. E aí a publicidade fica interessante. O que você sugere, Rogers, que a gente faça? Eu sugiro que vocês sigam o que a maioria das empresas de sucesso já está fazendo hoje, que é utilizar o que a gente chama de modelo híbrido. E é sobre isso que a gente vai falar a apresentação toda aqui hoje. O modelo híbrido é o seguinte: é eu lembrar que os usuários são diferentes. É eu lembrar que tem usuários que não gostariam de ver uma publicidade e não se importam de pagar para ter uma experiência premium dentro do meu jogo. Lembrar que aqueles 1, 2, olha, com muita sorte, 3% das pessoas que compram dentro de um aplicativo, eles podem vir a comprar bastante coisa. Nesse público entra o pessoal que a gente chama de whales. As whales gastam muito e eles conseguem, sim, dar uma rentabilidade legal. Porém, o que eu faço com os outros 97% que estão utilizando o meu servidor, que eu paguei para adquirir? Nesses caras, a publicidade ela é essencial, que a gente consiga dar a experiência de cada usuário da forma que ele possa recebê-la. O modelo híbrido significa a gente aproveitar 100% das pessoas. A gente vai ver na última etapa da apresentação hoje, pensar inclusive em como ser bastante inteligente quando uma pessoa converte, faz uma compra, a gente inclusive remove a publicidade, porque ele acabou de migrar para o modelo do in-app, ele acabou de ser um usuário premium também. Dá para a gente fazer tudo isso. Já vamos para o segundo nível, então. Gerar sinergia entre a monetização e o produto. Agora a gente vai ver como que dá para fazer isso com a publicidade também, tá? Existem 4 tipos principais de formatos e formas de utilizar a publicidade dentro de um game. Dentro de um app também, tá? Mas hoje está tudo focado em games. O primeiro deles, e o mais simples, é banners. Vocês podem ver que tem 2 em inglês, 2 em português, porque isso é um negócio que mistura muitas coisas, eu deixei naquele que eu acho que é mais comum, tá? Banners, são aqueles carinhas que vocês veem, inclusive quando vocês estão em sites, na web. É aquele bannerzinho pequenininho na parte de baixo de um aplicativo, é aquele banner quase quadrado que vocês veem no meio de uma listagem. Esse é o tipo mais antigo de publicidade, ainda utilizado até hoje. Existem os intersticiais também, interstitials, ou também conhecidos como full screen, tela cheia. É aquele anúncio que vai ocupar todo o espaço da tela por um instante. Ele tem a capacidade de exibir coisas de bastante alta qualidade, e ele tem bastante vantagens que a gente vai ver em seguida. O terceiro tipo são os anúncios nativos, que são praticamente uma evolução dos banners. Eles são anúncios que podem vir a ter um aspecto muito parecido com um banner, como um exemplo que eu vou mostrar logo em seguida, ou também podem ser completamente fora da caixa. A gente pode fazer um anúncio que voa na tela do celular numa bola de futebol e depois ele vai embora, junto com o nativo, que é onde eu escolho tudo, como que vai ser o layout desse anúncio, como que eu vou exibir ele para o meu usuário. E aí existem os vídeos premiados, que foi o que eu foquei quase toda essa apresentação hoje, porque, na minha opinião, é extremamente superior e tem tudo a ver com o jogo. Ele é o primeiro formato na história que eu posso pedir para um usuário se ele gostaria de ver uma publicidade em troca de alguma coisa. Então, ao invés de eu pegar
E como antigamente eu não poderia nem mencionar alguma coisa sobre os anúncios para o meu usuário, para esses outros formatos que pode parecer que eu estou instigando alguma coisa, nesse último formato é o contrário. Eu preciso deixar uma troca bem clara entre eu e o usuário. Se você visualizar um vídeo agora, você vai receber tal coisa em troca. E, mais importante que isso, o usuário tem escolha. Se ele não quiser ver a publicidade e continuar com a vida dele do jeito que ele estava, ele faz isso. Então, esse cara é impressionante. Nós vamos ver muita coisa sobre ele aqui. Esses são os dois primeiros. A gente tem um banner, que é esse cara super simples aqui, vocês já devem ter visto por tudo, especialmente na web. É por isso que esse formato ainda é muito legal hoje, porque anunciantes chegam lá no Google e compram com o mesmo criativo, com essa mesma pecinha, tanto para a web quanto para a app. Então, eles têm uma facilidade até em como conseguir veicular tudo o que eles precisam. Rentabiliza legal, porém, esse cara aqui, que é o intersticial, o anúncio de tela cheia, ele paga de 3 a 10 vezes o que paga um banner. E não é difícil de entender isso, tá? Porque são duas razões principais. A primeira delas é, eu tenho a atenção completa do usuário por um instante com a tela cheia. Então, isso com certeza tem que ser mais valioso para quem está comprando esse espaço do que comprar um banner que muitas vezes é muito pequenininho, tá? E a segunda coisa é capacidade de entregar um anúncio com altíssima qualidade de conteúdo, como esse que a gente está vendo aqui. Isso tem um engajamento muito mais interessante. Ele pode entregar vídeos que têm uma qualidade absurda e faz com que o anunciante tenha mais retorno e, portanto, esteja disposto a pagar mais para vocês. O que nós fazemos é não mostrar isso aqui a cada 30 segundos para o usuário. A tela cheia é pedir bastante às vezes. Então, a gente é mais eficiente ao invés de fazer com muita quantidade. E a gente consegue ter um balanceamento de receita e a experiência muito bacana dessa forma. A gente está vendo, como já esperado e como a gente anunciou aqui no ano passado, um aumento absurdo também em vídeos aparecendo dentro desses formatos, o que faz com que eles paguem ainda melhor. Porque o vídeo, por ser uma coisa, um engajamento mais legal, ele é um pouco mais caro, ele converte geralmente melhor, então a gente consegue entregar esse cara dentro do intersticial e ele hoje está mais interessante ainda do que ele já era. E aí eu vou trazer para vocês o que ainda para muitos é uma novidade, que é o anúncio nativo, então. A maior diferença que ele tem para um banner é, ele não vem pronto. O anunciante não manda para mim uma peça que eu vou lá e entrego do jeito que eu recebi. Hoje existe uma mudança de mindset de quem está comprando mídia também, que é comprar definindo os pedacinhos que identificam o meu anúncio. Então eu digo, eu tenho essa imagenzinha pequenininha aqui, eu tenho um vídeo que é em retrato, um que é em paisagem, e eu queria que aparecesse essas frases aqui. O que a gente faz, desenvolvedores, business developers, quem cuida do app? A gente diz aonde isso vai aparecer e com que aspecto isso vai aparecer. Então, eu monto um anúncio que é preparado para receber qualquer espaço, qualquer tipo de conteúdo que foi entregue pelo anunciante. Aqui a gente tem um cara que é muito parecido com um banner comum, porém com vídeo, como vocês podem ver. Dá para colocar vídeo agora, isso é novidade. Então, também temos uma taxa de CPM, o quanto vocês ganham para cada 1000, muito mais legal. A gente consegue fazer com esse anúncio coisas muito interessantes, como a Electronic Arts tem uma implementação que dentro do jogo do Roller Coaster, espero que vocês tenham jogado esse também, ele tem um billboard, que você é um... Putz, o billboard em português, esqueci como é que fala agora. Você clica nele e quando você clica, ele dá um zoom e você enxerga o conteúdo do billboard, que é um anúncio nativo. Isso é algo que o usuário pode interagir ou não, ele pode ir embora dali ou não, mas é uma experiência que fica dentro da característica do jogo. Então, ele é muito menos intrusivo do que outros formatos. E como ele está recebendo vídeo hoje dentro do espaço, desde que vocês tenham deixado pelo menos um tamanho suficiente para renderizar um videozinho, ele já está conseguindo rentabilizar muito melhor do que um banner comum. É hoje um formato bastante interessante e, na minha opinião, pouco explorado em games. Poucos games têm hoje a criatividade para colocar isso dentro da experiência e dá para a gente crescer muito ainda. E agora sim, vídeos premiados. Vídeos premiados, pessoal, como eu já comentei antes, também é um anúncio de tela cheia. Ele é sempre um vídeo, como o próprio nome nos diz, e ele é uma decisão do usuário. O usuário diz que ele gostaria de interagir nesse momento, que ele gostaria de ver um vídeo. Esse vídeo vai ser de 6 a 35 segundos, o mais comum é uns 15, e ele vai receber algo em troca.
essa recompensa é vocês quem dizem. Vocês vão dizer o que vai ser interessante para o seu usuário para conseguir engajar ele no jogo. Aqui a gente já tem a primeira dica, que está difícil de ler, mas utilizar os vídeos premiados para estender o tempo de vida do usuário, que é o exemplo que nós estamos vendo aqui. Ó. O cara está jogando, o cara vai morrer aqui, vai perder, e aí vai aparecer aquela oportunidade que é comum, que é pague com moedinhas, ou veja um vídeo. Se ele vê um vídeo, ele pode continuar jogando um pouco mais. Ele jogando um pouco mais significa que ele pode consumir mais, significa que ele pode ver mais publicidade mais para frente, significa mais receita para mim. E o que a gente faz aqui, que é uma outra dica pro que eu acho que eu não botei aqui, mas a gente não mostra esse veja o vídeo e continue sempre. A gente mostra às vezes, com uma certa probabilidade, para eu ter certeza que quando eu mostrar, o cara vai aproveitar. Se eu deixar sempre aqui, ele só vai usar quando ele estiver prestes a bater um recorde. Então não é necessário eu ter sempre essa experiência, é às vezes. E a gente consegue ter uma rentabilidade que vai par a par com o anúncio interstício de tela cheia, que rentabiliza tudo aquilo, e às vezes até um pouco mais. Essa é a mecânica mais padrão, então, que é a gente ter um momento de dificuldade, um momento de continuação. A gente pede para o usuário, ele opta se ele gostaria ou não, e ele consegue visualizar o vídeo para ter a recompensa que ele queria. E aí a gente tem um dado muito interessante que eu posso dizer que eu já vi no meu dia a dia, que é o seguinte. Muitas pessoas vão colocar o in-app purchase mais comum de todos, que é remover publicidade. Pode ser barato, pode ser caro, mas basicamente é como se eu estivesse comprando o jogo, né? Eu tenho agora a experiência que não é mais sustentada por publicidade, por um valor que eu julguei legal. O que já nos aconteceu várias vezes é, ok, eu removo os anúncios e daí os meus usuários vão lá na loja e reclamam que a gente tirou os videozinhos. Os videozinhos são esse cara aqui, são os rewarded. E eles dão para o usuário, muitas vezes, experiência de quem paga o tempo todo. Então, ele tinha como ter um gostinho e quando você remove, ele não tem mais. Isso só nos mostra uma coisa, que, de fato, a gente consegue atingir o nosso objetivo de deixar isso interessante para as pessoas. Não é incomodativo, é algo que consegue dar um gosto bacana para eles e é bom para as duas partes. A gente tem um exemplo aqui de um dos nossos cases. Se vocês quiserem olhar mais, é edmob.com/success. Lá vai ter vários, tá? Que a gente consegue estender o tempo de sessão com o uso de um vídeo premiado em fases difíceis. Isso, na verdade, é bem óbvio, né? Então, eu vou estender o tempo de sessão porque o usuário vai ficar mais tempo aqui. E, com isso, eles conseguem não frustrar por uma fase que estava difícil e a gente consegue rentabilizar com isso. É realmente um ganho para os dois lados. Aqui nós trazemos o resumo das 3 principais, não as únicas, tá? Mas as principais situações, então, que a gente usa um rewarded para ter sucesso. A primeira é ponto extra, que é a gente pegar e fazer um multiplicador no final. Pô, você vê um vídeo, você ganha 20% mais. Você vê um vídeo, você ganha alguma coisa que deixa o recorde dessa pessoa mais interessante. A segunda é continuar jogando, que a gente já falou bastante. Então, é dar a oportunidade de prosseguir, é identificar níveis difíceis e colocar um cara desses aqui para salvar o usuário. E a terceira é teste de in-app purchase, teste de microtransações. E isso é sensacional, que é dar vidinhas, é dar boost, é dar itens. Por que isso é bom? Porque a gente consegue fazer com que pessoas que não tenham um hábito nenhum de consumir, de gastar dinheiro, que elas sintam que elas têm a experiência de quem pagou, pelo menos um pouquinho. Isso faz com que eles se sintam mais engajados dentro do jogo de vocês como parte de uma comunidade, mas também pode fazer, e nós temos vários casos já mostrando isso, com que, eu vou mostrar lá no final de novo, tá? Espero que tenhamos tempo, pode ser que não. De que a gente consegue aumentar a quantidade de compras no app também. Porque imagina que eu tenho uma lojinha que vende pacote de 100 moedas, e eu faço com que muito tempo de jogo e vídeos, cheguei a dar 50 moedas para um usuário, e agora, ao invés de vender 100, eu vendo 50, ele pode completar o que ele precisa com a compra e se tornar um comprador. Essa primeira compra é muito difícil de conseguir. E os vídeos premiados conseguem ajudar a gente a chegar nesse lugar. A gente toma conta, eu vou correr um pouquinho agora, tá? De tudo o que precisa em termos de tecnologia. Então, vocês não têm que dizer se o cara está no Wi-Fi, se ele está no 3G, se ele está no celular que precisa de um vídeo de altíssima qualidade. Isso já vem tudo pronto, tudo identificado pelo nosso SDK, e vocês não têm que se incomodar com esse tipo de implementação. A gente consegue fazer via machine learning, que é o que a gente mais escuta hoje em dia, né? Machine learning. A gente está, fazendo com que os anunciantes entendam que comprar vídeos em retrato também é importante, porque muitos compram só em paisagem. Então, quando eu chamo um vídeo rewarded lá, e o cara está jogando no retrato, o vídeo abre de lado, é um saco. Então, o cara pode nem ver o que está acontecendo.
Os anunciantes estão comprando mais em retrato, porém já temos machine learning que identifica o que é mais interessante no vídeo, ou mais importante, e converte automático. E isso causa uma conversão muito mais legal para o anunciante, portanto, sempre que a gente fez o bem para o anunciante, ele faz o bem para a gente e continua comprando. A gente tem agora também, dentro dos anúncios de vídeo premiado, vídeos premiados que são jogáveis. Ou seja, quando eu chamar um anúncio, pode aparecer um joguinho, que eu posso jogar quase como se fosse um instant app, eu posso experimentar a experiência daquele jogo e decidir no final se eu quero continuar ou não. É mais interessante que ver um vídeo por um tempo, é experimentar alguma coisa. Então, isso também aumenta a rentabilidade desse formato. E agora, chegando no rollout há muito pouco tempo, possibilidade de chamar um vídeo premiado que tem mais de uma opção. Então, quando o cara vê muitas vezes, ele pode já chegar ao ponto de já ter visto o vídeo que ia aparecer para ele, alguma coisa assim. Ele vai ter um carrosselzinho que ele pode selecionar. Qual eu quero ver agora? De qual jogo, de qual coisa que eu quero ver. Isso também faz com que ele se sinta mais no controle ainda desse formato e torna isso aqui mais interessante. E, finalmente, a parte que eu mais gosto. A gente viu até agora que tipos de formato a gente pode utilizar. A gente viu que o Rogers claramente sugere utilizar Rewarded, porque é fera demais para jogos. E a gente vai passar agora sobre usar dados para tentar ser inteligente e tirar o melhor das coisas, tá? Que é essa última parte. O que dá para a gente fazer? Vocês ouviram um pouquinho antes, quem estava aqui, quem não ouviu. O Google tem um produto que chama Firebase, é um guarda-chuvão cheio de funcionalidades legais, quase todas de graça, tá? Tudo que eu citar aqui não tem custo, que é um SDK que você integra sem muita dificuldade. Assim que você botar o SDK para funcionar, ele vai começar a pegar um monte de coisas que a gente chama de eventos. Evento entrou no app, comprou uma coisa, saiu do app, travou o app, tudo isso vai começar a ser gravado e a gente vai começar a agir sobre isso. Mais do que isso, a gente vai usar um negócio chamado evento customizado. E eu vou colocar isso dentro de um botão, dentro da minha lojinha, quando o cara comprou o carro vermelho, verde, e eu vou começar a olhar essas coisas acontecendo. A gente vai utilizar também isso aqui para ver onde estão os meus usuários. Está no Brasil? Que estado do Brasil que está? Qual é a demografia das pessoas que estão aqui? Uma coisa muito legal que a gente vai fazer é utilizar um negócio que chama propriedades do usuário, ou user properties, que é, acho que está no próximo slide, aqui, que é você ter, imagina que para cada usuário eu tenho uma ficha, um monte de variáveis que diz, já viu um vídeo premiado, já passou do nível 5, costuma entrar todos os dias. E isso vocês vão gravando on the go. Vocês vão colocando na memória e depois lá no Firebase eu pego e filtro por essas coisas e tiro conclusões. Ou faço target. Eu posso pegar e fazer com que uma experiência de anúncio seja só para pessoas que fizeram essas 3 coisas. Isso dá para fazer por lá sem custo. E eu trouxe para vocês um estudo de caso que é real, num jogo que chama Fungus Den. Os funguinhos aí, os caras foram legais de compartilhar com a gente. Eles têm eventos em todos os níveis do jogo. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que dá para ver quando eu acompanho em todos os níveis, para vocês verem como a gente nem sempre consegue ter ideia do que eu vou tirar de insight, mas quando eu consigo, a experiência fica bastante rica. Aqui nós temos o primeiro gráfico, não tão fácil de ver aqui nesse telão, mas eu vou contando para vocês o que eu estou vendo aqui, tá? O primeiro gráfico é quantidade de usuários ativos em cada nível desse jogo. Ok, eu consigo ver que varia bastante entre um nível e outro. Eu consigo ver algumas coisas. Olha esse último nível aqui. Cheio de gente no último nível do meu jogo. O que isso significa? Possivelmente isso significa, 1, ótima notícia, as pessoas foram até o final. 2, notícia não tão boa assim, as pessoas já estão no final. Então, pode ser que agora as pessoas vão abandonar. E esse pode ser um momento de eu perceber que eu deveria tornar esse meu jogo como um game as a service. Continuar fazendo mais níveis, continuar expandindo, porque eu consegui já provar uma coisa. Por alguma razão, as pessoas chegaram até ali, essa razão deve ser boa. Então, eu fazer mais níveis e continuar aqui, está comprovado por causa do meu Analytics. Eu consigo perceber isso. Geralmente, eu vou ter barrinhas mais altas também em níveis mais difíceis, que requerem ficar mais tempo, e isso dá para a gente ter um insight muito legal com esse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é taxa de desinstalação por nível. Porque eu preciso saber, e eu não quero que o meu jogo seja muito, muito fácil, eu quero que ele tenha níveis mais interessantemente difíceis, né? Mas eu não gostaria que as pessoas chegassem a abandonar. Só tem que ser um pouquinho mais difícil para eu incentivar o consumo de alguma coisa, para eu incentivar o consumo de rewarded. Por esse segundo gráfico, eu consigo confirmar se eu deixei difícil demais ou não.
E aqui, geralmente o pessoal olha e fala, nossa, mas esse jogo é uma porcaria, ó. Todo mundo vai embora no nível 1. Isso aqui é absolutamente normal. Por quê? Todo mundo que baixou e não jogou cai nessa barrinha. Todo mundo que entrou e de fato não gostou, cai nessa barrinha. Todo mundo que não engajou, fica na barrinha do nível 1. Porém, o que tem que acontecer é essa queda aqui, ó. Eu preciso ter as pessoas depois mantendo o meu jogo. Eu consigo usar esse gráfico sempre para saber se as pessoas estão achando ruim ou chato ou não. A gente pode ver que toda aquela galera que estava no último nível não está desinstalando. Está comprovado que o pessoal quer continuar jogando. E mais esse. Esse gráfico é rentabilidade. Rentabilidade por nível, dividido em microtransações e ads. A gente tem o laranja são os ads e os azuis são as microtransações. Repare uma coisa interessante, que eu falei de modelo híbrido para vocês. Eu tenho 97% dos usuários vendo anúncios, 3% no máximo comprando, e a receita dos in-app purchase fica uns 40%. É mais ou menos esse o panorama geral de quem trabalha conosco. É normal. Por isso, vocês deveriam sempre utilizar os dois. A gente consegue ver que o consumo de in-app purchase, ele geralmente é baixo no começo de um jogo, porque as pessoas não têm certeza absoluta que elas querem gastar dinheiro aqui ainda. Depois, quando elas vão engajar um pouco mais, elas conseguem ficar mais tranquilas e consumir. E eu consigo ver que a rentabilidade com ads é super proporcional à quantidade de tempo que as pessoas passam no jogo, ou num nível, porque ele consegue ver mais anúncios, ele consegue ter mais exposição à publicidade. E em níveis mais difíceis, geralmente aumenta a rentabilidade. Então, por isso é legal ter alguns, mas não o suficiente para a nossa barrinha azul da desinstalação explodir. E aqui eu mostro um fluxo padrão de anúncios de vídeo premiado. E por que a gente deveria se preocupar com isso, tá? A primeira etapa é Ad Prompt. É quando eu mostrei para o usuário a possibilidade de ele clicar em um vídeo premiado. Ele não clicou ainda. Quando ele clicou e eu baixei o anúncio e ele viu, eu gero uma impressão. Então, ele enxergou o anúncio, tá? A terceira coisa é a recompensa. Da segunda para a terceira barrinha, só muda se as pessoas não chegarem até o final do vídeo. Geralmente, isso é muito próximo de 100%. Quem começa, termina. Geralmente, as pessoas não abandonam no meio do caminho um vídeo premiado porque elas estão interessadas na recompensa. E o último item é se o item que eu dei para a pessoa foi utilizado. Se é uma continuação no jogo, óbvio, né, 100%. Todo mundo vai querer continuar depois de ver um vídeo. Mas se eu estou dando recompensa que são itens para os meus usuários, e às vezes eu estou dando item demais, eles não usam tudo, e eu consigo identificar por um evento assim. Eu consigo ter uma ideia de se eu estou dando para eles um item que é relevante para a experiência deles no jogo. E esse primeiro aqui é, na verdade, o mais importante. Ó. Eu estou oferecendo o vídeo no momento bom. A pessoa quer utilizar agora, estou oferecendo demais. É para isso que eu faço um evento para cada uma dessas coisas. Todos esses já são automáticos, na verdade. E você gera sempre esse funil, que a gente chama, para ver se eu estou conseguindo chegar até o final da conversão desse anúncio. E aí a gente chega num negócio que é muito interessante, que chama audiências. A audiência é um público que tenha a ver com determinados requisitos que eu estabeleci. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que eu posso ter uma audiência que são os meus usuários de Rewarded, que obviamente são usuários que viram um anúncio de Rewarded. A gente já vai conseguir saber aqui qual a porcentagem de pessoas que engaja com isso, mas eu consigo utilizar isso para depois filtrar e chegar em conclusões muito bacanas. Umas 3 tentativas funcionam. Aí você consegue fazer coisas como, por exemplo, filtrar por usuários da minha audiência de Rewarded e que completaram uma compra dentro do jogo também. Tá, mas por que interessa isso? Porque eu consigo calcular a porcentagem de pessoas que compra vendo Rewarded e depois eu consigo comparar com a porcentagem de pessoas que compra e não vê. E eu consigo chegar à conclusão se o meu Rewarded está fazendo as pessoas gastarem no meu jogo também. E não é difícil de fazer isso. A gente vê que a taxa de compra de um usuário qualquer é a quantidade de gente que compra dividido pela quantidade de usuários ativos mensais, por exemplo, que eu tenho. Se eu pegar e comparar essa métrica com a porcentagem, só que ao invés de todos os usuários, só aqueles que veem vídeo de Rewarded, geralmente vocês vão chegar à conclusão de que ela é mais elevada. E vocês vão ver que o Rewarded faz as pessoas terem interesse em comprar e conseguir mais. E aqui é um exemplo
de como vocês podem utilizar isso ao favor de conseguir chegar à conclusão de o que fazer e o que não fazer dentro do jogo para conseguir otimizar depois, porque a implementação não é nem perto do caminho completo de chegar no sucesso. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês chama Predictions, lançada há menos de 2 meses. É basicamente a mágica do Firebase, tá? Ele vai tentar predizer, o profeta do Firebase vai dizer para vocês quantos usuários vocês têm que devem abandonar o jogo de vocês na próxima semana, quantos vocês têm que não devem fazer isso de jeito nenhum e quem fica no meio termo. Ele consegue, através da alimentação de eventos que vocês colocam, dizer para vocês quem é um usuário provável de comprar alguma coisa. E eu posso fazer com que esse cara veja menos ads, por exemplo, e aquela galera que vai sair na semana que vem, cara, eu posso colocar mais ads para que essa pessoa rentabilize antes de ir embora. Eu vou pular os exemplinhos, tá? Para poder fazer uma conclusão no final aqui. A gente tem um exemplo de um caso que deu para fazer quase 1/4 mais de receita de usuários que não fazem compras ao mudar a estratégia de anúncios para essas pessoas através do Predictions. Então, esses caras vinham mais oportunidades de ver reward, de mais anúncios. E a gente tem um caso também de que você consegue identificar as pessoas que vão embora e mostrar para eles um pop-up com uma oferta especial, para ver se eles ficam. E isso também é utilizado por Predictions e esses cases estão lá no site da Edmol para vocês verem também. Eu vou chegar no final só para concluir, que o meu tempo já está se encerrando mesmo. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês várias coisas hoje. Primeira, o mercado de mobile está explodindo e vocês ainda têm tempo. Todo ano eu encontro alguém aqui que no ano passado me agradece por essa informação. Foquem em esforços de programação, gente do time de vocês nisso também. Segundo, quando pensarem no modelo de negócio, nunca imaginem que ele é excludente. Vocês podem ter assinaturas, compras e ads, tudo dentro do aplicativo de vocês, para os usuários que se interessam por cada um desses modelos. Terceiro, anúncio não tem que ser um horror. Ele não precisa estar o tempo todo enchendo o saco de todo mundo. Ele está às vezes, e as pessoas elas têm uma compreensão de que um jogo ele pode ter. Vocês poderiam ter dito logo no primeiro dia, agora você tem que ir embora porque você não comprou. Vocês deixaram essa pessoa continuar com anúncios, e se ele fizer alguma compra, ele voltou a ser aquele público que comprou o game de vocês. Hoje existe esses rewarded ads, gente, que há 2 anos atrás quase ninguém usava isso. E para jogo é sensacional. Ele não só dá dinheiro para vocês, como ele aumenta a experiência que a pessoa tem. Ele dá a oportunidade de quem não gasta sentir o que a pessoa que gasta sente. Utilizem isso, levem isso para as conversas de vocês. Eu espero que tenha valido a pena aí ficar um pouquinho mais de tempo sem almoço. Agradeço muito, muito pela atenção de vocês. A gente está hoje aqui com a equipe praticamente cheia. Nós temos o Henrique e o Rafael aqui na primeira fila, que são os meus colegas. Podem falar com eles, comigo também, para qualquer dúvida que vocês tenham. Desejo um excelente Big para todos. Valeu. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco tem mais um painel. Obrigado, até daqui a pouco.